Ele existe desde 98, mas ele existe com uma configuração diferente daquela que existia em 98. Ele era organizado principalmente pela comunidade, e a forma como ele era organizado é através de objetos curiosos. Então não tinha necessariamente uma organização por núcleos ou algo assim, era um pouco diferente. A gente tentou manter um pouco disso nessa prateleira aqui, que vocês podem ver que não tem necessariamente um contexto, as coisas elas são colocadas ao acaso. Mas é interessante as escolhas dos objetos que eram guardados. Eram coisas representativas para eles. Eu sempre falo que aqui no Grupelli ele é assim, não tem nada valioso e nada necessariamente único, mas são coisas emotivas. É interessante que as pessoas vêm aqui, elas choram, elas se comovem, elas falam, isso aqui tinha na casa da minha avó, isso aqui tem na minha casa, meu pai que era da colônia trabalhava com isso. E eu vou contar um pouco para vocês a história de cada um dos núcleos, porque cada um tem a sua curiosidade. Deixa eu só, sobre isso que tu estava falando, acho que a gente estava no dia e aconteceu uma coisa muito legal com duas senhoras que eram irmãs, tinha um lampião, então uma delas olhou para o lampião e começou a cantarolar. Aí ela pegou a mão da irmã e começaram a dançar no meio do museu, cantando a música do Lampião, sendo que naquele dia era aniversário de uma delas, então elas tinham 74, 76, uma coisa assim. E aí dançaram, aí pararam um pouco, aí daqui a pouco olharam para um outro objeto e dançaram outra música e dançaram aqui no meio do museu, assim, ó, com uma tranquilidade, com uma leveza, com uma alegria que... Olha, nem se fosse a Mona Lisa, ia despertar uma coisa tão gostosa e tão linda das duas irmãs ali. E pra gente que trabalha aqui no museu, isso é comum, essas emoções, e a gente também sempre fica emocionado, porque cada semana a gente tem uma história nova para contar. Então as histórias dos objetos, elas também vão se construindo com o passar do tempo. Muitos objetos chegaram aqui sem história nenhuma. O Ricardo aparece e entrega o objeto. Fala assim, isso aqui combina com o museu. E deixa o objeto e vai embora. Então a gente não tem a história das peças, a gente não consegue fazer uma documentação que nem se faria no museu tradicional. Mas cada objeto ele vai ganhando uma história nova, uma segunda vida aqui no museu. Ou então alguém que tem algum objeto em casa, que nem um chuveiro, a pessoa deixou e disse, realmente, eu acho que combina com o museu. Algumas coisas combinam, outras nem tanto, mas tudo bem. Então, que nem o professor Fábio, em 98, então, o museu ele foi fundado e a universidade chegou 10 anos depois, em 2008. Então, foi um longo período com o museu funcionando sem nenhuma parceria. Então, o Ricardo vai falar, se vocês perguntarem para ele, se o museu existiria sem a universidade, com certeza existiria. Mas existiria de uma forma diferente. Eu estou aqui desde 2013, eu acho, como voluntária. Eu não tenho certeza se 2013, como voluntária. E o museu ele já mudou muito desde então. Também está sempre em construções, as exposições estão sempre em construções, em constante mudança. Até porque acontecem as coisas mais variadas possíveis, tipo, 2 enchentes. Eu falo que eu tenho muita sorte, porque eu cheguei nas 2. Quem foi abrir o museu no domingo quando teve a primeira enchente em 2014? Eu. E desse ano também. Vai saber. Bom, mas eu vou falar um pouquinho de cada um dos espaços para vocês. Primeiro vou falar um pouco da história da colônia do Grupelli. Vocês repararam que aqui não tem nenhuma igreja? Geralmente as comunidades elas se constroem através de igrejas, né? Então é algo um pouco curioso. Você fala assim, então como se construiu aqui? Através do comércio. Eles são muito espertinhos, em vez de eles fundarem a igreja, eles fundaram a mercearia. Mais lucrativo. Então, eles construíram a mercearia, porque aqui passava uma estrada muito importante, que ia para Canguçu. Então, todo mundo fazia esse caminho. E demorava dias para chegar de Pelotas até lá. E as pessoas precisavam parar em algum lugar no caminho. Por isso construíram uma hospedaria aqui em cima, o restaurante e a mercearia. A mercearia também era um lugar onde as pessoas se encontravam e se congraçavam. Era muito comum deixarem recados lá para outra pessoa pegar depois. Aqui a gente tem uma mercearia representativa.
Os balcões, eles são originais da mercearia de lá, que depois vocês vão visitar, eu espero. E ela existe de verdade, ela existe aqui no museu também, porque ela é muito importante para a comunidade daqui. Aqui a gente tem a barbearia. Essa barbearia é muito legal, porque ela funcionou enquanto o museu já existia na década de 90. Então, enquanto o museu estava funcionando, as pessoas ainda vinham aqui cortar um cabelo. Me disseram, uns dos visitantes, que ficava bem ali. É muito comum as pessoas entrarem aqui e falarem que já sentaram nessa cadeira. Tem o depoimento do João Dias, ali depois se vocês quiserem ler, que ele diz que ele passou a vida inteira sendo barbeiro. A vida inteira. É a profissão da vida dele, foi sempre nessa cadeira. Diz que quando montaram o museu, o núcleo da barbearia, em 2008, o João Dias visitou o museu um dia e ele disse, não, tá tudo errado. Não era assim que eu dispunha os objetos para cortar o cabelo e fazer a barba, não era assim. E ele que montou mais ou menos como seria. É uma curiosidade interessante. A gente tem aqui, não sei se vocês sabem, que tem um time bem importante na região que se chama Grêmio Esportivo Boa Esperança. Ele recentemente fez 90 anos. A última exposição temporária era sobre o Grêmio Esportivo Boa Esperança. A gente tem aqui alguns troféus, que são a maioria de amistosos e coisas sem importância. E lá no restaurante tem os troféus grandes, de verdade. Existe uma curiosidade. Tem a bandeira do Grêmio Esportivo Boa Esperança, que ela vai e volta. Tem uma foto dela ali. Ela é um objeto musealizado, mas sempre que tem jogos, o pessoal do time pede a bandeira de volta para levar para eles torcerem e depois eles devolvem para o museu. Um outro objeto que passava pela mesma situação era o tacho, o famoso tacho, onde se faziam doces, né? Então ele pertencia ao museu, depois ele voltava para a cozinha, onde era feito o doce, enfim, até o Diego dizia que vinham pegar, Diego, posso pegar? Pode, mas um pouquinho do doce tem que vir para nós. E aí, bom, esse tacho ele veio rolando na chuva, parou aqui, né? E aí a gente diz, e aí depois o Maurício vai falar para vocês, a água trouxe, a água levou. E aí então o tacho, através da água, foi embora de novo. E aí depois vocês vão ver uma homenagem ao tacho. Temporária. E, gente, se vocês puderem vir até aqui olhar, vocês podem entrar, ficar à vontade. O espaço é um pouco pequeno, por isso que a gente pediu para entrar em grupos pequenos, que vocês conseguem olhar melhor. Esse é um gabinete dentário. Ele é muito interessante porque ele é da década de 60. Claro, fica à vontade. Pode tirar com flechas, a gente não tem... Bom, como eu disse, os objetos eles não são únicos, então, na verdade, aqui a conservação funciona de uma forma um pouco diferente. Ele é da década de 60. Vocês podem ver que ele é bem moderno para a época, ele tinha até raio-x e tudo mais. Aliás, o Ricardo conta que ainda tinha rádio dentro, né? E aí veio um pessoal buscar, porque era super perigoso, vieram com aquelas roupas e tudo e levaram o negócio embora. Porque eles estavam pegando todos os lugares onde tinha o raio-x na região. E ele foi conquistado com o dinheiro da comunidade, porque a Prefeitura de Pelotas não comprou um gabinete dentário para a região. E eles precisavam muito de um dentista. Então eles organizaram uma quermesse, o Grêmio Esportivo Boa Esperança organizou uma quermesse com bailes e arrecadou o dinheiro e comprou esse moderníssimo gabinete dentário. E aí, depois que ele já tinha um gabinete, Pelotas mandou um dentista para vir aqui uma vez por mês. O gabinete dentário ele funcionava ali numa daquelas portas que ficavam onde a gente estava, a da direita. A da esquerda era a reserva técnica do museu, mas a gente já chega lá, eu já explico isso para vocês. Então, tudo que tem aí é original da época do dentista mesmo. Tinha vários livros também sobre odontologia da época, mas alguns se perderam com essa última enchente, e alguns se perderam com a primeira enchente que eu estava em 2014. Então, o bom é que a Mari dá muitas águas, dá uma sorte muito grande para o museu. Porque volta, pelo menos. Então, quem ainda não entrou, talvez seja interessante entrar. Essas bolas aqui, elas não são de boliche, elas são de bolão. A grande é de bolão. E a outra as outras pequenas são de bocha, que são jogos tipicamente italianos, né?
Até em outras cidades, esses italianos geralmente jogam bocha. E quando vocês forem ali no restaurante, vocês vão ver que tem muito troféu. Muito Um dia troféu, eu gente. perguntei pra Vânia, eu digo, Vânia, isso bom, é alguma coisa decorativa? Porque é muito troféu. Não, a gente ganhou mesmo. E são troféus grandes, de Não, verdade, vocês vão de ver. verdade. Eu sério, perguntei porque eu achei que era decorativo, era muito troféu. Essa é a bandeira que vai e volta. Tem lá na exposição também. Tá na exposição. Aqui é a parte do trabalho rural, né, da Liga do Campo. A história da carroça é um pouco interessante também, porque ela era uma carroça, ela funciona perfeitamente e ela é algo valioso, na verdade. Se alguém for vender essa carroça, ela vale uma grana. Mas o Ricardo ele trocou por uns azulejos com alguém e aí ficou a carroça e ele decidiu doar a carroça para o museu. E aí o coordenador do projeto, o professor Diego, achou interessante colocar a carroça aqui dentro. Mas, gente, foi muito trabalho para colocar a carroça aqui dentro. Porque olha o tamanho da porta, por onde tem que passar, tudo. E aí algum dia alguém comentou que a carroça, ela era do Ricardo. E aí o Ricardo disse que não, a carroça não é do Ricardo, a carroça é do museu agora. Ela não é mais dele. Então ele tem essa consciência de que aquilo que está no museu não é mais dele. É do museu. Então vocês podem ver que tem várias coisas. Sempre aparece algum velhinho para tentar mexer nisso aqui que tá caindo aos pedaços, mas eles tentam mexer. Isso é para colocar veneno, é um fumigador. Você coloca o veneno e carvão e faz assim nos buracos. E mata Sobre aquilo que a Mari tinha dito antes, que a história ela é construída também quando esses objetos chegam, eles acabam ganhando uma história de quem vem aqui e fala e narra sobre isso. E um exemplo é o que diz mandão, porque a gente não sabia o que significava. Aí chegou um senhor e disse, não, é assim, ó, o time que perdia puxava o outro time que ganhava. Dessa Então, carroça. por isso, mandão. E no tempo dos bailes, as mulheres subiam também e eram acompanhadas por um homem, que elas não podiam sair sozinhas, diferente de hoje em dia, que mudou, né? Então, essa carroça servia para isso. E é legal porque a gente vai descobrindo a história e o significado dos objetos quando eles chegam aqui. E o Ricardo, sempre que a gente pergunta para ele se o museu existiria sem a universidade, ele sempre responde que sim, existiria, mas de uma forma diferente, que nem era. A gente sempre comenta que o mais interessante de trabalhar aqui são as histórias que a gente escuta, porque é sempre muito comovente. E tem uma outra coisa legal também, vocês vão ver que tem um espaço para as crianças, e é muito legal tu ver essa conexão que é criada aqui dentro do museu, entre os avós e os netos, entre os pais e os filhos. De chegar e dizer, olha só, meu filho, isso aqui tinha na minha casa, funcionava dessa forma. Ai, vó, eu tenho uma máquina igual a essa. Tem, meu filho, a avó fazia isso. Então, eles param para ouvir, eles têm muito respeito. Eu acho que poucas vezes, eu nem uma vez vi uma criança tratar mal o avô, enfim, não, muito pelo contrário. Eles escutam com carinho, eles gostam de contar, as crianças gostam de ouvir. É uma coisa que fora daqui, não sei, não funciona muito. Mas na colônia, e eu dei aula aqui, não aqui, mas dei aula no Monte Bonito, se mantém esse respeito, essa curiosidade pelo fazer, essa coisa de como tu fazia mesmo. Isso é muito legal. E é legal que todo mundo acaba criando uma relação. Porque às vezes a pessoa conviveu diretamente com o campo ou com a colônia, então essa relação ela é mais próxima. Às vezes a criança, por exemplo, que nunca conviveu com isso, ela faz relação com outras coisas. Então teve uma menininha que olhou a foice e ela se relacionou com um joguinho de celular que ela jogava onde tinha foice para cortar as coisas na fazendinha virtual. Então sempre tem esse tipo de relação. Para outro grupo, a gente estava comentando das duas senhoras que chegaram. As senhoras do Lampião, que elas olharam que o Lampião está atrás, e era aniversário de uma delas,
Então, uma delas começou a olhar, ia cantarolar. Aí pegou a mão da irmã e começaram a dançar lá no meio do museu. Começou a fazer um grande salão. Numa leveza, numa tranquilidade, numa paz, assim, ó. Você não tem noção de como é gratificante tu ver e saber que aquele simples objeto evoca tanta memória. É lindo. É muito legal. Isso acontece em quase todos os objetos do museu. Então, muitas vezes os objetos eles chegam aqui sem um contexto, sem uma história, porque alguém trouxe que achou que combinava com o museu, então o Ricardo chega e fala, essa caneca ficava aqui. E deixa a caneca e vai embora. E aí a gente fica sem conseguir fazer uma documentação adequada, mas os objetos eles começam a ganhar uma segunda vida através das histórias que as pessoas contam, o que é sempre muito interessante. Eu vou contar para vocês um pouco das histórias dos núcleos que a gente organizou, mais ou menos o museu. Ali a mercearia, ela existe na vida real, eu não sei se vocês já chegaram a visitar a mercearia lá na frente, se não, visitem, é muito legal. E ela existe aqui de uma forma representativa, porque ela é realmente muito importante para o museu. Era aqui onde as pessoas, e para a região, é aqui onde as pessoas se encontravam, deixavam bilhetes, porque não tinha telefone, às vezes a carta demorava para chegar. Então, se você queria deixar um recado para outra pessoa, você deixava na mercearia, porque você sabe que a pessoa vai ter que passar lá mais cedo ou mais tarde para comprar alguma coisa, vender alguma coisa, fazer alguma troca. Então, era um meio de comunicação, era um lugar onde as pessoas se encontravam, se confraternizavam. E vendia todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, desde tecido, alimento, tudo. Era um lugar muito interessante. E ainda é, porque ele ainda existe. Então, depois, se vocês quiserem olhar, tem algumas fotos de como era a mercearia antes, vocês podem pegar e folhear depois. Aqui é a barbearia, que também tem uma história muito interessante, porque o seu João Dias, ele trabalhou a vida inteira como barbeiro, mais ou menos uns 60 anos, desde que ele era muito novo. E a barbearia ela funcionou enquanto o museu já existia na década de 90. Então, vira e mexe aparece alguém aqui no museu que me conta que cortava o cabelo nessa cadeira, que ficava ali mais ou menos, naquela região, não tinha aquela porta, então ficava ali. E também contam que quando montaram esse cenário, ele não estava exatamente assim, mas que o seu João Dias olhou o jeito que estava montado e disse, não é isso. Eu não cortava o cabelo assim, as coisas não ficavam desse jeito. Tá faltando não sei o quê. Não é assim. E ele que organizou. Então a gente deixou mais ou menos da forma que ele pediu pra gente deixar. Aqui representa a parte do Grêmio Esportivo Boa Esperança, que é o time de futebol local, mas também foi um clube onde as pessoas se encontravam para bailes e coisas assim. A última exposição temporária foi sobre os 90 anos do clube. Agora já são 93 anos. Ele tem algumas curiosidades, ele ganhou todos esses troféus mais ou menos em amistosos, os troféus importantes mesmo estão na sala no salão de almoço, vocês vão ver depois. Não é decoração, aqueles troféus lindos são de verdade, as pessoas ganharam alguma coisa ali. As bolas pequenas são de bocha, a bola grande é de bolão, são jogos tipicamente italianos, os italianos jogam muito isso. Aqui tem uma foto da bandeira, que algum dia, se vocês assistirem uma palestra com o professor Diego, ele vai contar a história da bandeira. Que a bandeira ela é muito interessante. Ela é um objeto do museu, ela está na exposição temporária, depois vocês vão ver pessoalmente. Ela é um objeto do museu, mas ela vai e volta. Então ela é musealizada, mas ela continua com seu uso comum. Então ela tem dois usos. Porque o pessoal da torcida, quando tem jogo, sempre pede pra gente de novo a bandeira para eles levarem pro campo de futebol. E um outro objeto que passa pela mesma situação é o tacho passável. Aqui jaz, né? Depois o Maurício vai falar para vocês. Mais sobre isso. Mas veio com a água um tacho maravilhoso, né? E ele era levado para a cozinha, né? Para ser feito um doce. Como pagamento a gente tinha que ganhar um pouco, porque senão não tem graça. Aí ele ia um pouco para a cozinha, servia para ser feito doce, voltava para o museu, né? Então, da mesma maneira que ele veio com a água levou o tacho. Essa é a história do tacho. Se vocês quiserem, eu recomendo, por isso que são grupos pequenos, que vocês entrem aqui, olhem, e eu vou, enquanto eles contando a história do gabinete do dentista.
Esse gabinete de dentista, pode entrar, fiquem à vontade, não tem problema. Ele é muito interessante, porque ele é muito moderno. Ele é da década de 60, ele já tinha raio-x, então foi um equipamento extremamente caro. E ele foi comprado com o dinheiro da comunidade. Então o Grêmio Esportivo Boa Esperança, junto com a comunidade, organizou uma quermesse, onde eles arrecadaram dinheiro para poder comprar o gabinete, porque Pelotas não forneceu para eles um gabinete nem dentista. E depois que eles compraram sozinhos o gabinete, eles conseguiram um dentista de Pelotas para vir para cá uma vez por mês. Ainda existe dentista aqui na Colônia e aqui no Grupelli, que lembra aquelas duas portas que a gente estava na frente? Tinha uma porta na direita e uma porta na esquerda. A porta da direita é onde funciona o dentista hoje em dia. Claro que um equipamento mais moderno do que esse. Uma vez o Ricardo me contou que ainda tinha rádio dentro daquele tanque, alguns anos atrás. E aí veio um rapaz com aquelas roupas de filme, todo preparado para pegar o rádio e levar embora, porque era muito perigoso até aqui, né, claro. Aí, aqui é a parte da área do campo. Então, é representado com vários objetos que são usados no campo. A carroça tem uma história engraçada, porque o Ricardo ele trocou por uns azulejos, né? E eles acharam que seria muito interessante trazer a carroça para o museu. E a carroça ela funciona perfeitamente, então ela tem um valor comercial, ele poderia ter vendido ou feito qualquer outra coisa. Mas ele decidiu trazer para o museu. E foi bastante problemático fazer ela passar pela porta e colocar ela aqui, então deu uma história muito engraçada. E alguém um dia comentou que a carroça era do Ricardo. E o Ricardo disse, não, a carroça é do museu. Ou seja, ele tem essa consciência de que aquilo que está no museu não é mais dele. Ele já é da comunidade, já não é mais. É diferente. E sobre as histórias que a Mari tinha dito que evoca essas memórias, um exemplo é o mandão. A gente não sabia o que significava ou que tinha algum significado, enfim. E aí o senhor disse para nós que mandão era porque o time que perdia levava o time que ganhava na carroça. Ou então, quando tinha os bailes, as mulheres não podiam sozinha, né? Então ia cheio de meninas, e ali do lado, que era para controlar ali a bagunça, então também servia para ir para os bailes. Isso aqui é um ligador, né? Não. Depois a gente arruma, não tem problema. Aqui é um ligador que servia para colocar veneno, né? E matar as formigas, então você coloca o veneno e os carvões, né? E aí a fumaça quente mata os bichos. Aí sempre tem um velhinho que fica mexendo, sempre os velhinhos que eles sempre querem tocar nas coisas, porque eles tocavam nisso antes. Então como você vai explicar para eles que não pode tocar no negócio que está caindo aos pedaços? Mas eles não conseguem, eles sempre trabalharam com isso, eles sempre tiveram isso. E eles sempre querem mostrar, por exemplo, quando vem um neto, quer mostrar como funciona, como era. Então é sempre interessante essa relação também. Aqui representa o doméstico. Para vocês, quando vocês saíram, foi possível E também é uma parte interessante do museu e da vida na colônia. Ali é uma radiola, não é só uma vitrola, então é um rádio, uma vitrola, um outro também do museu. Aqui a gente tem uma parte que representa o doméstico, né? Então, ele conta um pouco do que era o dia a dia na colônia. O café, as pessoas que ouviam rádio, isso é uma radiola, na verdade ela não é só uma vitrola, é um rádio com uma vitrola, se chama radiola. Também descobri isso porque um moço veio aqui um dia e falou pra mim, isso não é uma vitrola, isso é uma radiola. E me explicou. Bom, tá bem. Eu não sabia. E nessa mesma história, das histórias que as pessoas contam, teve a história da xícara, lembra? A gente também estava junto. A moça olhou uma dessas xícaras, é uma que nem tá aqui mais, eu acho que foi embora com a chuva, de ágata, e ela ficou muito emocionada, porque ela lembrou que na época que teve uma peste em Pelotas,
ela e a irmã dela, bem pequena, tomavam café nessas xícaras de ágata. E era a única coisa que eles tinham para comer. Porque eles estavam com febre tifoide. Muita gente teve febre tifoide. Eu até acabei pesquisando sobre isso porque eu fiquei muito curiosa. Eu não sabia que tinha tido uma epidemia tão grande, mas teve. E ela, a senhora bem velhinha, ficou toda comovida porque ela lembrava tanto que o café tinha um gosto tão bom. E ela falava, eu não sei se o café tinha um gosto tão bom, porque tudo era tão ruim que o café ficava bom, mas ela se comovia muito com essa história. Aqui a gente tem um pouco da parte da costura. Uma das nossas exposições temporárias foi sobre a costura. A costura ela era muito importante para as mulheres aqui da região, porque é um pouco do que faz que a pessoa, não só para comercializar ou coisas do gênero, mas faz com que a mulher se sinta um pouco livre para criar. Então, os depoimentos das mulheres são muito nesse sentido, dizendo, eu vou costurar enquanto eu puder, enquanto minhas mãos se mexerem, eu vou continuar costurando, porque isso é que me faz feliz, isso me dá prazer. Então, é muito bonito. Tem alguns trechos de depoimentos que a gente colocou, depois você pode pegar as plaquinhas, se vocês quiserem olhar, passar, não tem problema. Tem materiais, muito bom. Mariana, tem materiais daqui, acho que é o bater manteiga, tem os de fazer suco, eles estão todos lá no curso de conservação vegetal, alguns estão, e o de papel está comigo no papel para restaurar. Alguns daqui. voltaram. O livro de receita a gente já restaurou, acho que voltou para a família. Né? Os família já tá com os certificados grandes, não tem tá lá. Tu é a professora? Cláudia. Ah, tu é a Cláudia. Muito prazer, aqui, eu por escutei exemplo, muito é um falar de ti. Daniela. Esse é um. Prazer, Daniela. Ali é um pedaço de batedor de manteiga, gente. Porque ele já não está funcionando. Tem um outro que está em melhor estado, que está com a conservação. No trabalho de papel. Porque dava muito trabalho bater manteiga. Você tem que ficar batendo nada, você não vai conseguir terminar nunca. Mas aqui a pessoa puxava e ia batendo. Isso facilitava bastante o trabalho. Se vocês olharem essa prateleira, ela é cheia de coisas tecnológicas. Essa máquina estranha, ela é um descascador de pêssego. O que eu acho fantástico, é muito genial, porque dava muito trabalho descascar pêssego, eles descascavam muitos pêssegos para os doces. Então você encaixava o pêssego ali naquela parte, e se vocês olharem tem uma navalha. Então a navalha ela fica bem rente ao pêssego, e você gira o pêssego e a navalha vai cortando a casca. Ali tem uma uefeira de ferro para colocar no... É muito legal para colocar no naquela parede, eu e o Diego. E esse documento de papel a gente começou a limpar. A gente fala também dos bordados, era muito comum, assim como a costura. E aqui é a nossa exposição temporária. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu quando eu estava aqui no dia. E lá pra dentro o Maurício vai explicar melhor a exposição temporária. Eu cheguei aqui com o meu colega, era o primeiro dia dele, coitado. E eu entrei no museu e tinha acabado o museu, não tinha nada. Que estranho. O chão estava coberto de lodo, então a gente já entrou escorregando, o medo de acender as lâmpadas e acontecer alguma coisa, porque a gente não sabia até onde tinha ido a água. A água conseguiu mover a carroça, que é muito pesada. Conseguiu abrir as portas, destruiu tudo. Então, eu olhei e falei, acabou, não tem mais nada. Já era museu, não tem mais jeito. E 2 anos antes tinha acontecido uma coisa semelhante em menor escala, que eu e uma outra colega, na época, só estávamos nós duas no projeto, ela como bolsista e eu como voluntária, a gente também chegou aqui e falou, acabou o museu. Mas como era um dia lindo de sol naquela vez, a gente conseguiu ir tirando as coisas e lavando. Essa vez continuou chovendo. Ali na frente criou uma vala tão profunda que eu e um colega, a gente teve que pular a vala para entrar no museu. E dava para ver até o cano que passa por baixo da terra, assim, cava um buracão. E foi muito triste, eu fiquei assim, muito triste, porque a gente tinha acabado de começar a organizar de novo a exposição, colocar coisas novas, trazer coisas novas, e muita coisa se perdeu. E o nosso dinheiro aqui ele é muito curto, porque a gente acaba sobrevivendo só do que as pessoas deixam na caixinha de doações e das compras de chaveiro, caneta, essas coisas. Então é pouco dinheiro. E a gente teve que fazer um monte de coisa de novo. Quer falar um pouquinho sobre a exposição antes deles entrarem? Não seria melhor ali para eles verem pessoalmente? Então, Podem ficar à vontade. você coloca
bate e não consegue nunca mais sair. Ela fica presa. Ela fica batendo. Ela não consegue. É muito estranho. Essa é outra razão porque o grupo tinha que ser pequeno, vocês viram? Essa daqui é a enchente, o dia que aconteceu. Aí o nosso colega aqui, o Thiago, que criou esse vídeo com algumas imagens. E o vídeo que os pessoal ali da frente do restaurante gravaram durante o momento que aconteceu a enchente. Não, foi dia 26 de março, na véspera de Páscoa desse ano. Aí a gente pensou em fazer um ciclo de vida dos objetos. Como os objetos são efêmeros, primeiro os que se destruíram e que não tiveram como voltar, como te restaurar ou levá-los para o laboratório de conservação. São esses daqui, ó. Claro, esses são os indivíduos, não teria como mesmo. Aí depois a gente passou para os outros foram direto para o lixo. Não teria nem como a gente colocar ali no. Depois se quiserem enviar ali. Foi 1,20 m de altura. Foi praticamente até aqui assim, mais ou menos. Aí depois, dois objetos principais do museu se perderam. E foi a cadeira marrom, que pertencia também à sala de espera do barbeiro. E o nosso tacho, como a Mariana disse, que ele, como ele veio com a água, ele também foi com a água. A gente não sabe o paradeiro dele. Aquilo ali. E aí a gente fez alguns textos narrados em primeira pessoa, como se eles estivessem falando, desde a trajetória até o momento da enchente. Foram escritos pelo pessoal do curso de Museologia de Conservação e Restauração. Depois aqui, a gente tem o rádio, que também não conseguiu praticamente recuperar, porque está praticamente se desmanchando, como vocês podem ver. Mais um vidro ali. E depois a gente tem a gota, que era um recipiente para guardar vinho e suco de uva antigamente. Ainda pertencente à adega de vinhos aqui da família Grupelli. E mais algumas notícias sobre a gota. Já aqui a gente tem o processo de restauração e conservação desses objetos que estão expostos aqui. E foram levados para o laboratório de conservação de madeira e de papel. E as imagens são lá no laboratório ainda. E aqui já são eles praticamente restaurados, praticamente prontos, depois de serem tomados pelo barro e pela água. E praticamente teve que lavar todos os objetos. A gente teve que praticamente reconstruir. Foi muita água mesmo, muito barro. A gente contou com a ajuda de muitas e muitas pessoas para chegar até esse momento aqui de reabrir o museu. Mariana. Ele falou qual que é o tema principal do museu. É a vida no campo. Mas não é só isso. Tem uma coisa que une todas as exposições, que é o trabalho. Que é o trabalho do dentista, o trabalho do barbeiro, o trabalho na mercearia, o trabalho doméstico. Aqui é a parte do doméstico, aqui é uma radiola, que eu também descobri que era uma radiola e não só uma vitrola, ou que o nome era esse, porque uma pessoa que visitou me contou. Tem diversos utensílios muito tecnológicos, como, depois vocês podem ver melhor, o descascador de pêssego, que eu acho fantástico, porque era muito difícil descascar pêssego. Imagina a quantidade de pêssego que a pessoa tinha que descascar para fazer os doces. Então precisava de algo mais prático. E você encaixava o pêssego ali e tem uma pequena navalha. Então quando você rodava o pêssego, a navalha ia tirando a casca bem certinho, que facilitava um monte de trabalho. Aqui tem uma mantegueira. Tem uma outra mantegueira que está no curso de conservação e restauro, que é um outro estilo de mantegueira, que a pessoa colocava a nata aqui e batia, porque também é algo muito demorado bater a nata até virar manteiga.
Ali tem a parte da costura, também já teve uma exposição temporária sobre a costura. E a costura, ela é muito importante para as mulheres aqui da colônia, sempre foi. Então os depoimentos são muito bonitos. Elas dizem que elas costuram por paixão, é um prazer muito grande. É um momento em que elas deixam de pensar nos problemas, elas podem criar, elas podem inventar, elas podem se sentir livres. Então elas dizem, enquanto eu puder costurar, eu vou costurar. Enquanto meus dedos se mexerem, eu vou continuar costurando. Isso não é um trabalho, isso é um prazer. E ainda nessa ideia de que muitos objetos contam histórias novas, um dia a gente estava aqui também, eu e a Dani, por coincidência, e tinha uma outra xícara de ágata maiorzinha, que não existe mais. Acho que a água levou. E a senhorinha olhou essa xícara e ela ficou muito emocionada, porque teve uma epidemia de tifo na infância dela em Pelotas, e ela disse que ela ficou em um abrigo com um monte de gente que também estava doente. E ela disse que o café era servido nessas canecas. E ela olhava para a caneca e lembrava dessa época. Ela dizia que ela nunca tinha tomado um café tão bom na vida dela como aquele café daquela época. E ela não sabe se o café era tão bom porque todo o resto era muito ruim. Então, é sempre muito emocionante quando a gente ouve esses relatos e acontece cotidianamente. Aquela garrafa que a gente estava falando no outro grupo, que existia a lenda, assim como a gente tem na cidade, olha o bicho-papão, olha o velho do saco, esse tipo de coisa, né? Aqui no Grupelli. Aqui no Grupelli tinha o fantasma parafuso. Então se dizia para as crianças, olha, se tu for muito longe, o parafuso vai te pegar, olha, se tu for... E assim ia, né? Como o professor Fábio tinha dito aqui, era uma adega, né? Então quando a gente entrou aqui no museu, quando se veio, tinha aquela garrafa lá, presa lá. E aí se dizia, mas se tiraram tudo, por que não tiraram aquela? Porque aquela garrafa é do fantasma parafuso. E teve uma criança uma vez que eu estava contando isso, né? E aí ele bateu em mim assim, tia, o que é fantasma? Eu, isso aqui. Tia, o que é lenda? Tia, como assim vinho? Assim a gente ficou uns 20 minutos naquele papo. Cada coisa que eu falava, ele queria saber o que era. Mas é legal, é aquilo que a gente estava falando antes, existe toda uma memória, história, uma série de coisas que aquela garrafa me lembra. Essa criança que fez 30 perguntas em 5 anos. E agora vocês vão ver com o Maurício a exposição temporária, mas antes eu será, não sei. Calma. A primeira vez foi em 2014, então eu cheguei aqui, tinha destruído um monte de coisa, mas principalmente o acervo de papel. E algumas coisas ficavam mais baixas, mas a água não levou coisas embora, nem nada assim, muito pouco. O que se destruiu mesmo foi a reserva técnica. E eu e a minha amiga, na época, só estávamos nós duas no projeto, eu como voluntária e ela como bolsista. Eu sempre fui voluntária do projeto, desde 2013, eu acho. E a gente conseguiu, com a ajuda de algumas pessoas aqui do Grupelli, que ajudaram a gente a mover as coisas mais pesadas, manter mais ou menos organizado e possível para abrir já na outra semana. E a gente deixou mais bagunçada a reserva técnica, que a gente vai arrumando com o tempo. Dessa vez, quando eu cheguei, eu olhei e falei assim, acho que não tem mais jeito. Porque eu nunca tinha visto nada assim. O coitado, o menino estava vindo aqui pela primeira vez, o colega. E eu ainda brinquei com ele, disse, hoje vai ser um dia tranquilo para eu te contar a história do museu e tudo mais, porque não vai ter visitantes, o dia não tá muito bonito, não tá chovendo, mas não tá muito bonito. Vai ser tudo muito tranquilo. Aí quando eu cheguei, tinha uma vala enorme ali naquele corredor, entre a casa e o museu, gigantesca, que a gente teve que saltar para entrar no museu. E a gente nem precisou abrir a porta, porque a porta já estava aberta. A força da água foi tanta que abriu completamente a porta do museu com cadeado e tudo. Então, quando eu entrei, tinha movido a carroça, coisas muito pesadas. E eu conseguia ver claramente a marca da água nas paredes. Até agora a gente ainda vê a marca da água na parede, que foi mais ou menos até aqui. Ali acho que dá pra ver. No tijolo dá pra ver. Dá pra ver. Então foi muita água. E a correnteza que criou aqui dentro foi muito forte. E o chão estava completamente sujo de lodo. E eu e o meu colega, a gente não conseguia nem andar direito, porque a gente andava escorregando. E eu comecei a olhar só as coisas que não tinha mais.
Porque eu abri o museu e já olhei, nossa, isso aqui não tem mais. E aqui, também não tem mais. Então você começa a ver as coisas, você já sabe de cor onde fica e não tinha mais nada no lugar. E as pessoas vinham trazendo, né, as meninas do restaurante vinham trazendo, eu acho que isso aqui é do museu. Porque elas foram pegar coisas do restaurante também, que tinham sido levadas pela correnteza da água até o fim do mundo, até o campo de futebol. Tinha coisa no campo de futebol. Talvez ainda tenha coisa perdida por aí, a gente não vai saber. Uma coisa que isso é meu, em particular meu, que me chamou muito a atenção com essa enchente foram duas coisas. O apoio que a gente teve da Federal, tanto do curso de museologia como do curso de conservação, de pegar junto. E outra coisa, pessoal, é a capacidade de se reerguer dessa família. Vocês não têm noção. 2 semanas depois, tu entrava no restaurante, parecia que absolutamente nada tinha acontecido. É assim, ó, deu problema? Beleza. Levanta, trabalha e arruma. Ninguém ficou se lamentando, chorando, ou, ai, que horror, acabou. Não, no mesmo dia, cessou a água, bota no tirão, puxa de carroça, traz 30, 40, quem quiser vem, ajuda. E eu olhei aquilo e digo, não. Se eu não tivesse visto o vídeo, eu ia dizer, não, nada aconteceu. Ou o museu, né? Porque eu cheguei a falar com as meninas do restaurante e elas estavam lá porque ainda tinha água no restaurante. Aqui não tinha mais água, aqui era só lodo, mas lá ainda estava com água. Elas estavam puxando com o rodo. Então, nem tinha como pedir ajuda para elas, pro museu, porque o museu é completamente secundário. Ali eles moram ali também, não é só o restaurante, é a casa deles, então é totalmente prioridade. E aí a gente decidiu voltar com uma equipe maior e a gente conseguiu arrumar o que demorou. A gente ainda está arrumando, na verdade, né? Mais uns 2 meses para fazer o mínimo. Então o Maurício vai contar a história para vocês na exposição temporária, que é uma exposição muito especial que a gente fez com bastante carinho e com bastante emoção, porque é o que a gente sentiu também. E se vocês puderem, antes de sair também, assinar o nosso livro, a gente agradece. Mais ou menos. Pois é, eu não sei da noite, né? Eu ficar a noite parado, esperando pra casa, evidentemente. Total, um monte de coisa ali. Eu estava aí, que é uma enchente de